E aí pessoal, aqui é o Bido e hoje a gente vai resolver um desafio de engenharia reversa, tá? Aqui da plataforma Pawnable.kr, uma plataforma bem legal que contém diversos desafios de engenharia reversa, você pode fazer autenticação e tal. E como vocês podem ver, por enquanto eu só resolvi o FD, né? E é o que eu vou mostrar pra vocês como é que resolve hoje. Eu não sou nenhum especialista, muito pelo contrário, sou bem iniciante nesse lance de engenharia reversa, mas resolvendo esse desafio, eu aprendi algumas coisas e achei bem legal o processo de aprendizado, né, para resolver ele, por mais que seja bem simples, então eu resolvi compartilhar com vocês aqui, tá? Eu recomendo que vocês tentem, o próprio CTF recomenda que você tente antes de conferir um walkthrough. E assim, quando eu tentei, eu travei. E agora eu vejo que é um desafio extremamente simples, então não sinta-se envergonhado ou que você tipo, sinta que você saiba pouco ou coisa assim. Até porque, tipo, eu travei extremamente e agora eu vejo que é um desafio simples, mas essa é justamente a ideia do CTF, eu acho, né? Você travar, aprender e a partir disso, né, obter o conhecimento para conseguir resolver as coisas, tá? Então, vamos lá. Vou explicar aqui passo a passo, tá? Vai ser um desafio, vai ser um walkthrough bem detalhado. E ele também recomenda que você pode assistir o walkthrough desse gringo aqui, mas enfim, né? Acompanhe o meu aí, que eu garanto que é tão bom quanto também, tá? Então vamos lá. A descrição do desafio é Mommy, então mãe, né? Mamãe, porque aqui é o desafio dos Toddlers Bottle, então dos iniciantes, né? Das crianças. E o que é um file descriptor em Linux? Então isso já indica que provavelmente a gente vai ter que ter pelo menos o conhecimento de file descriptor, né? Que muitas vezes é abreviado como FD, que é o próprio título do desafio. Tá? Então vamos lá. A gente pode autenticar no servidor usando, só copiando aqui, né, a conexão SSH e inserindo guest como password. No caso aqui eu já estou autenticado, porque eu já tentei gravar uma vez esse vídeo e não consegui. Mas vamos lá. Então dá um clear aqui geral. Logando, né, nessa máquina, a gente tem aqui o nosso binário. Então, se a gente só tentar executar, ele pede que seja passado um argumento para ele. Tem a flag, que obviamente a gente não consegue ler. E tem o conteúdo, né, o source code desse binário, que é justamente aonde a gente vai fazer a engenharia reversa para entender ele e obter a nossa flag. Beleza? Então a gente pode vir aqui, né, simplesmente copiar esse arquivo, porque é um arquivo pequeno. A gente poderia também transferir por CSP, se fosse o caso, e jogar num arquivo. Nesse caso, eu já joguei aqui para um arquivo da minha máquina, tá? Mas, enfim, é só dar um nano e salvar o arquivo normalmente, beleza? Então, vamos lá. Vou abrir ele com o Sublime para ter a sintaxe, o highlight da sintaxe, né? Para a gente entender um pouco melhor esse código. Então, assim, eu também não sou nenhum especialista em C, longe disso, e então eu vou ir debugando aqui linha a linha como é que funciona esse código. Primeiro a gente vê esse include, né? A gente já pressupõe que seja a importação de algumas bibliotecas e, sei lá, bibliotecas padrão, né? String provavelmente lida com strings, como o próprio nome já diz. stdio, né? stdio deve lidar com input e outputs. E essa stdlib deve ser uma biblioteca padrão que tu deve importar na maioria dos programas em C, tá? Beleza, vamos só, por exemplo, a gente tem aqui o nosso binário, ele pede para passar um argumento. Vamos tentar passar um argumento qualquer, então, oi, e daí ele manda a gente aprender um pouco mais, né? Learn about Linux File I/O. Então aprenda um pouco sobre input e output, que está muito ligado ao conceito de file descriptors, certo? Beleza, voltando ao código, a gente vê que está sendo declarada uma variável global aqui com um buffer de 32 bytes, ok? Nada demais também. E em seguida aí ele chama a função main, né? E isso aqui é um padrão de função main que basicamente está recebendo aí os argumentos passados, né, ao se chamar este binário. E aqui ele faz esse check, né, se tem pelo menos dois argumentos, e se não tiver ele printa aquele caso, né, de pedindo para passar um argumento pelo menos. Se a gente mandar mais de um, ele também não reclama, não está sendo feito esse check. Mas enfim, isso não vem ao caso também, tá? Beleza, então faz o check dos dois argumentos. No caso 2, porque a própria chamada do binário já conta como um argumento, né? Em seguida, então ele declara aqui a variável fd, muito provavelmente file descriptor, e chama essa função aqui, né, a toy, passando como parâmetro o argumento que a gente passou, tá? Então a gente pode vir aqui pesquisar, por exemplo, a toy function c. E eu já fiz essa pesquisa prévia, obviamente, e a gente vê que a função atoy converte uma sequência de caracteres em um valor inteiro. Beleza, sem segredo. Então, se a gente passar nosso oi aqui, por isso que ele não está quebrando
o código, porque ele está transformando esse oi aqui num inteiro, né? Por que ele estaria quebrando se ele não estivesse fazendo essa conversão? Porque logo em seguida ele está subtraindo por um valor aqui e um valor aqui que batendo o olho, né? Tendo os fundamentos da computação, a gente vê que parece um número hexadecimal. Então se a gente pesquisar aqui x to dec, por exemplo, para fazer a conversão, a gente converte um número e percebe que esse número trata-se do 4460. Beleza, então a gente pode até comentar aqui se a gente quiser, que esse número é o 4460. Beleza, então ele está basicamente, sei lá, se a gente botar aqui 4000, ele vai fazer esta operação, então 4000 menos 4460. Eu anotei certo? Não, 4660. Beleza, vamos prosseguir aqui. Em seguida ele declara uma variável qualquer, inteira com um valor 0, ok? E depois ele atribui, né, a essa variável a função read e esses argumentos aqui. Beleza, a gente não sabe o que a função read faz, então vamos pesquisar também. Read function C. Eu entrei em alguns links aqui para procurar o que é mais didático possível para vocês, e se eu não me engano é nenhum destes. Cadê? Acho que era esse cara aqui. Né? Todos explicam bem, claro, mas sei lá, às vezes tu vai entrar direto no manual dele, é um pouquinho mais complexo de entender, tá? Então a gente vem aqui para entender os parâmetros que são passados, né, nessa função de read. Provavelmente ela lê algum arquivo, né, pelo próprio nome da função, e a gente vê aqui os argumentos. O primeiro argumento é o file.des, então é o descriptor do arquivo que você quer ler então da onde você quer ler. Buff é basicamente um ponteiro para o buffer, onde a função vai armazenar os dados que ela lê. Então a gente pode ver que está sendo o ponteiro que a gente declarou aqui com 32 bytes é para onde está sendo passado as informações que a gente lê. Então se a gente lê um arquivo arquivo.txt, as informações vão ser armazenadas nesse buff aqui com 32 bytes, né, que a gente declarou antes, e o terceiro argumento é justamente o número de bytes que a gente quer ler, tá? Então eles meio que batem aqui, né, os 32 bytes que a gente vai ler do arquivo que a gente está passando, que no caso é o FD, né, o File Descriptor, e vai armazenar aqui nessa variável aqui, beleza? Entendido isso, a gente tem que entender, quer dizer, vamos prosseguir aqui antes, tá? Então, se a gente, ignorando esse if agora, caindo na resposta que ele retorna aqui, quer dizer que a gente caiu fora, né, deste if, então ele basicamente vai printar esse learn about Linux file IO e vai retornar 0, né, que é um retorno padrão das funções do C. Beleza, a ideia aqui, como a gente vê aqui dentro do if, ele está printando good job e está fazendo um system, então chamando aí, né, o sistema e fazendo um catch na flag. Então é aqui que a gente quer chegar. E como é que a gente chega aqui? Basicamente fazendo, né, que essa condicional aqui seja true. O que essa condicional aqui está fazendo? Vamos descobrir. strcmp é string copy, né? Copy não, string compare, que basicamente faz uma comparação de strings, mas caso a gente não saiba isso, a gente pode pesquisar também. String copy C, né? The string copy compares to string, caractere por caractere. Se a função for igual, ele retorna 0. E a gente não quer que retorne 0, porque se a gente fizer um if 0, ele não vai entrar nesse if, né? A gente quer if 1, porque a gente quer entrar nele. Então ele basicamente vai pegar isso aqui, vai comparar, se isso aqui for verdadeiro, então se isso aqui for verdadeiro, ele vai retornar 0. Só que se ele retornar 0, 0 é false. Então por isso que ele usa aqui a exclamação na frente para fazer um exclamação 0 que vai virar basicamente um true, né? Em vez de virar um false, vai virar um true, né? Que vai ser basicamente isso. E um negativo de false é basicamente o true. Então, basicamente o que ele está fazendo aqui, né, toda essa explicação é para resumir que ele está comparando a string let me win com o buff. Esse buff é o que? É o que a gente leu, certo? Então, de alguma forma, a gente tem que passar para esse buff aqui, esse conteúdo de let me win. Mas como é que a gente vai fazer isso? É justamente aqui que entra o conhecimento do que é um file descriptor, tá? Então, eu vou passar para a ferramenta ScholarDraw para dar uma explicaçãozinha um pouco melhor para vocês. Então, pessoal, o que é um file descriptor? Obviamente, tu pode vir me pesquisar file descriptor, e aqui eu aprendo o que é, né? Eu já consultei alguns lugares, mas eu vou resumir para vocês, tá? No Linux, na real, em sistemas baseados em Linux, você tem os processos. Então, vamos supor que a gente tem o processo 1337, tá? Deixa eu deixar bem bonitinho para vocês. E aí, cada processo no Linux, ele tem o que a gente chama de
File Descriptor Table, tá? Que eu vou representar aqui como se fosse esse cara aqui. Então, essa aqui é a File Descriptor Table. Então, cada processo no Linux vai ter uma File Descriptor Table. E essa File Descriptor Table, tá? Processo, aqui tá a File Descriptor Table. Vamos diminuir o texto aqui. Cada File Descriptor Table tem index dentro delas. Nós temos o index 0, então aqui seria o 0. Tem o index 1, o index 2 e assim por diante, tá? No caso, depende do programa, mas, por padrão, cada processo sempre vai ter o index 0, 1 e 2, pelo menos, tá? E daí aqui a gente pode botar uns 3 pontinhos, né? Que são diversos outros index. Basicamente, um file descriptor é uma abstração do sistema para identificar abertura e leitura de arquivos e também inputs e outputs. Então, por exemplo, aqui, como eu falei por padrão, a gente tem o index 0, 1 e 2. O index 1 ele é referente ao stdin. Provavelmente, se você já estudou um pouco de Linux, você já está familiarizado com esses conceitos também. O index 1 é o stdin, o index 2 é o stdout e o index 2 é o stderror. E basicamente, por exemplo, vamos supor que o nosso processo 1337 ele quer ler o arquivo .txt, arquivo.txt. Então, o processo ele quer ler o arquivo .txt. Querendo ler o arquivo .txt, ele vai dar, sei lá, um open no arquivo .txt. E daí, basicamente, para o Linux entender que o processo 1337 está abrindo o arquivo.txt e lidar com as operações, né, dessa abertura, ele vai criar um index nessa tabela. Então, agora, na nossa file descriptor table do processo 1337, o index 90 está sendo responsável por lidar com esse processo de open.txt. E, bom, basicamente, se você quer aprender mais sobre isso, é mais abstração ainda desse sistema operacional. E daí, isso aqui é o padrão. Porque, por exemplo, vamos supor que o processo 1333 ele pede para ler alguma entrada do usuário pelo terminal. Aí, normalmente, essa entrada ela vai ser indexada no index 0, até porque o stdin e o out e o error, eles normalmente apontam para o arquivo daquele terminal que está executando o processo. Então, ele aponta para o arquivo que a gente chama de /dev/tty. E esse arquivo basicamente é um arquivo que referencia, né, o terminal sendo usado naquele momento, tá? Então, isso já vai fazer mais sentido quando eu mostrar na prática para vocês, tá? Então, basicamente é isso. Um exemplo aqui que talvez você já tenha visto é quando a gente usa, por exemplo, o comando find e a gente não quer que aqueles tipo, a gente não tem permissão com o usuário root. Então, a gente não quer que quando você dá um find no sistema inteiro, muitas pastas você não vai ter permissão e daí vai ser exibido muitos erros no terminal. Normalmente, para suprimir esses erros, o que a gente faz? A gente bota o comando find, então eu vou resumir aqui para find command, e no final, eu não vou botar maior aqui que vai ficar confuso, mas enfim, aqui seria o find command, tá? E no final a gente faz isso aqui, ó, que é o que? Basicamente, a gente está redirecionando o index D e em vez de redirecionar ele para o arquivo dev.tty, que é o nosso terminal atual que está executando esse processo, a gente aponta ele para o /dev/null, que é basicamente um arquivo no Linux responsável por ser um limbo. Então, em vez de todos aqueles erros de terminal saírem do nosso terminal, eles vão ser jogados no limbo e não vão ser exibidos para a gente, entendeu? E sei lá, quando o erro acontece e ele é exibido no terminal, então quer dizer que esse é o comportamento padrão. Ou, por exemplo, você deu algum input, tá? Aquele processo vai usar esse index para absorver esse input que tu imputou, e sei lá, o programa tem que responder alguma coisa no terminal, aí ele vai usar o stdout, que é justamente a saída, né? O output do programa, certo? Então, basicamente, é assim que funciona um file descriptor, mas agora vamos voltar para o nosso Ubuntu, que eu quero mostrar um exemplo para ficar muito mais elucidado para vocês. Eu vou criar aqui, então vamos criar aqui um example.c, tá? E na real vamos abrir com o Sublime mesmo. E aqui eu vou copiar um códigozinho do lado aqui, porque eu não sei programar de cabeça em C. Basicamente estou incluindo aqui algumas bibliotecas, tá? Padrão também. E vou copiar esse código aqui, que é um código de exemplo que eu fiz aqui para mostrar para vocês. O que esse código está fazendo? Função main normal. A gente está apontando aqui para ler o arquivo hello.txt, né? Naquele caso eu botei que é o arquivo.txt,
Então pode ser o arquivo.txt mesmo. Aí eu vou criar ele só por desencargo, né, que ele exista. E aí beleza. Então agora, em vez de o nosso fd, que lembra que a gente tem que passar o fd para ler o arquivo, a gente vai passar a função open para ler o arquivo.txt e aqui é só um argumento qualquer para a gente ler o arquivo, tá? E tal, não vem ao caso aqui. Aí eu boto um buffer de 1024, poderia botar um buffer de 32 também, porque o arquivo é pequeno, então eu vou botar para 1024 só para diferenciar do código vulnerável. Aqui em seguida, então, eu faço a leitura do arquivo, então read, aí eu passo o fd, que é o nosso arquivo, passo o buffer, que é onde a gente vai armazenar então a saída, né, a leitura desse arquivo, e aqui é um size of buffer. A única diferença é que em vez de estar declarando direto o tamanho, eu estou pegando o tamanho do buffer aqui, mas enfim, eu poderia simplesmente botar 1024 aqui também, se eu quisesse deixar mais clean, tá? E daí em seguida eu estou printando o file descriptor number para mostrar para vocês o esquema, tá? E por enquanto aqui eu não vou mostrar isso. E eu vou dar um sleep só para segurar o arquivo aberto para mostrar para vocês como funciona isso no Linux, tá? Então beleza, basicamente o que eu estou fazendo aqui, resumindo, lendo o arquivo.txt para exemplificar para vocês qual é o file descriptor number nesse caso aqui. Então vamos lá, vamos compilar o nosso arquivo, gcc example.c menos o example e vamos dar um example aqui. Beleza, file descriptor number 3. Por que number 3? Lembra que eu falei? O 0, 1 e o 2 sempre existem. Como isso é um programa extremamente simples, ele não tem outro index adicional. O único que ele vai ter é o index 3, que é justamente o index que está sendo responsável por ler, né, que foi responsável por ler, porque no caso eu já li o arquivo, né, no programa, por ler o arquivo.txt, tá? E isso também pode ser exemplificado no Linux, porque tudo no Linux é arquivo, né? E você pode ler isso no caminho /proc/ aí o número do processo. Então nesse caso vamos descobrir o número do processo do nosso example, nosso arquivo example. Então vamos dar um ps-a aqui. Ó, é o processo 10.198. Então a gente dá um ls /proc /10.198/fd e basicamente aqui dentro a gente vê que tem os nossos file descriptor stdin, stdout, stderror e o open arquivo.txt. Legal, né? Inclusive a gente pode dar um ls-la só para ver melhor exemplificado. Que eu errei? Ah, tá, é porque acabou o nosso sleep aqui. Nosso processo terminou, só vamos pegar de novo, que deve ter mudado o número do processo. E a gente vê aqui que, nesse caso, ele está apontando aqui para o dev pts/1. Beleza, normal, só quer dizer que o nosso sistema não está usando o dev tty, mas é claro, né, isso varia de sistema operacional para sistema operacional. E a gente vê que o nosso 3 aqui aponta justamente para o arquivo.txt, tá? Então, acho que isso é um exemplo muito bom para demonstrar para vocês o funcionamento de file descriptors. Precisava de tudo isso? Não necessariamente, mas eu acho que aprendendo assim fica tudo completinho, porque agora tudo vai fazer sentido. Vamos dar um Ctrl C aqui para cancelar. E agora eu quero mostrar para vocês também, dar uma editada aqui no nosso example e adicionar aquele trechinho que eu retirei, que é justamente esse cara aqui, ó. Tá, agora eu vou fazer exatamente como o nosso sistema está fazendo, lembra? Ó, ele tá, a variável len está 0, ele está lendo os arquivos, então variável len igual a 0, e lendo nossos arquivos. Só que como é que a gente vai fazer que essa variável buff vai receber esse valor letMeIn? O segredo agora é justamente usar o stdin, que daí a gente consegue imputar essa informação no nosso terminal, e daí vai cair nesse if, e o nosso buff vai ser justamente o que a gente botou no terminal. Nesse caso aqui, eu posso, no meu programa, eu estou setando que é 0, né? Então, setando que é 0, então eu vou compilar nosso programa, ele vai ler o arquivo, ele vai ler o stdin, que é o que a gente vai imputar, e daí a gente vai printar aqui essas informações, né? No caso, vamos compilar de novo. Então, gcc example.c menos o example. Aí eu dou um example aqui. Esse file descriptor number 3 é porque eu não removi, né, as primeiras operações, e agora ele está esperando o nosso input, porque o stdin, né, o fd é o nosso stdin, então eu mando aqui um olá, por exemplo, e a gente vê que agora o file descriptor que ele usou foi o 0,
que é o stdin, e ele printou a mensagem olá, tá? Resumindo, tudo isso é para a gente entender que o fd aqui vai ter que ser 0. E onde é que está sendo setado esse fd? Nessa operação aqui, que está sendo o valor, né, o valor do parâmetro 1 menos 4.460. Então, o que a gente tem que colocar aqui? 4.660, né? Acho que eu confundi de novo. E agora, ele está esperando o nosso input, e o nosso input é o quê? Let me win. Se não me engano, não tem exclamação. Então, voa lá. Conseguimos, né? Bom trabalho. E essa aqui basicamente é a flag, por mais que não tenha um formatinho de flag. É ela, então a gente pode imputar aqui e dar um auth. No caso, eu perdi minha autenticação, mas confia que essa é a flag, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Tem um detalhe aqui, que como o std, o stdout e o stderr também estão sendo apontados para o nosso terminal, a gente poderia, por exemplo, colocar aqui 4.661, que daí no caso ia fazer o menos 0, o menos 0 não, ele ia fazer o menos 4.660 e ia ficar igual a 1. Né? No caso, igual a 1 pegaria o stdout, mas isso também funcionaria porque ele também está pegando isso do terminal, né? Nesse caso aqui desse programa, então também funcionaria. E também seria mesmo, eu só botei errado aqui no caso, let me win tudo maiúsculo. E também funcionaria com o 2, né? Porque o SDRIN também está sendo pego do terminal. Nesse caso aqui, agora se eu botasse um 3, por exemplo, aí já não ia funcionar, porque, enfim, o index 3 nem deve existir na file descriptor table deste programa aqui. Beleza? Então é isso aí, pessoal. É um desafio simples, mas é muito interessante ver como é que tudo isso funciona por trás dos panos, né? Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Qualquer coisa, pode deixar um comentário aí que eu vou responder. Beleza? Valeu, então. Espero que tenham gostado e até mais.